Olá, turma, tudo bem? Hoje, quarta-feira, nós vamos dar continuidade na nossa matéria de ciências. Hoje nós vamos falar sobre a poluição da água. Nas aulas anteriores, nós falamos um pouquinho sobre a quantidade de água que nós temos no nosso planeta. Nós vimos que 71% da superfície da Terra é coberta por água e 29% por terra, e que dessa porcentagem de água, apenas 3% são água doce e 97% água salgada, que encontra em mares e oceanos. Na semana passada nós conhecemos um pouquinho sobre de onde vem o sal, falamos sobre a água subterrânea, geleiras, e hoje nós vamos falar da poluição desse bem precioso para o ser humano, para os seres vivos. Então vamos ler essa manchete da página 192. Poluição de córrego em Uberlândia é analisada por alunos da UFU. Estudantes coletam material no córrego liso, área de preservação ambiental, descarte de lixo, esgoto e material industrial são problemas no local. Número 1. Qual é o principal assunto abordado na manchete? Do que eles estão falando aqui nessa manchete? Vocês vão escrever a resposta para ti. 2. Você já ouviu falar no termo poluição? Vocês sabem o que significa poluição? Vocês vão escrever com as palavrinhas de vocês, tá? O que é poluição? Quem já ouviu falar? Quem nunca ouviu, pode estar pesquisando para saber o que é poluição. Vamos continuar nossa leitura. Muitas das atividades que o ser humano realiza provocam alterações nos ambientes, como a liberação de lixo, esgoto e materiais industriais que prejudicam o ambiente. As alterações realizadas pelos seres humanos e que prejudicam os ambientes e os seres vivos são chamadas de poluição. Então, aqui uma foto: esgoto sendo despejado no Rio Pinheiros, no estado de São Paulo. Isso aqui é muito comum a gente ver aqui em Paraty, principalmente quando a gente vai ali naquela rua ali da Beira-Rio. Quem nunca viu, né, acontecendo isso daqui? Muito difícil ninguém ter visto. E realmente vai tudo para o rio e polui aquela água. Então, os animaizinhos que vivem ali, os seres vivos, acabam morrendo porque da poluição. E nós, seres humanos, se pescarmos um peixe ali da beira-rio, no exemplo, nós podemos pegar uma doença, porque é através do peixe contaminado que nós estamos comendo. A poluição de córregos, rios e lagos altera as características da água, tornando-a imprópria para o consumo dos seres vivos, prejudicando também aqueles que vivem na água, como peixes e algumas plantas. Agora, nós vamos ver aqui algumas situações que causam a poluição da água. Eu vou explicar rapidinho, depois vocês vão ler com atenção e observar bem as imagens, tá bom? Então, aqui na primeira imagem está mostrando pra gente os lixões. Os lixões, eles produzem um lixo chamado chorume, e ele polui o solo e também aquela água subterrânea que fica lá dentro, ou algumas águas de rios, lagos, tá bom? Então, o chorume, ele prejudica a água dessa maneira, os lixões com chorume. Aqui embaixo, nós estamos vendo a água utilizada nas nossas casas, que é formada por restos de alimentos, detergentes, fezes, urinas, que formam esgoto doméstico. E se ele não for eliminado em local apropriado, acaba poluindo essa água também. Aqui nós temos as indústrias, com a poluição também, causam a poluição, porque eles eliminam compostos que não era para ser eliminado nesse lugar, tinha que ter um lugar próprio para guardar. Aqui, um dos problemas que sempre que a gente vê, a gente tem que denunciar, porque não pode jogar lixo assim, porque causa a poluição da água, do solo, entre outras coisas. Aqui, as plantações agrícolas com os agrotóxicos, fertilizantes, que causam também a poluição da água, dos rios, das águas subterrâneas. Aqui tem um pequeno vocabulário para quem não souber o que é agrotóxicos e fertilizantes, tá bom?
Então, vamos virar para a página 194. Nós vamos ver um pouquinho da consequência da poluição. O que será que a poluição causa? Veja a charge a seguir. Então, nós temos aqui uma cena que ela está mostrando o seguinte: vários peixinhos pedindo socorro e uma moça com uma máscara e um balão de gás oxigênio. Então, o que será que quer mostrar para a gente? Ela está tentando socorrer os peixes, porque a poluição acabou deixando... Olha que cor que está a água, né? Está muito ruim. E aqui atrás, olha só, tem uma indústria. Provavelmente essa indústria jogou resíduos nesse rio, nesse lago que está mostrando. Número 3. A charge mostra um problema ambiental. Qual é esse problema? Então, a gente está falando, esse problema ambiental é a poluição, né? De acordo com a charge, esse problema ambiental afeta os seres vivos? Então, tudo que a tia explicou lá afeta os seres vivos? Como? Escreve aqui. Vamos continuar a nossa leitura. Veja a seguir algumas consequências que a poluição da água pode causar aos ambientes e aos seres vivos. Então, olha só, olha que cena triste. Muitos peixes mortos na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Imagina, a população que depende daqueles peixes para sobreviver, alguém acordar um dia e pescar e encontrar esse cenário. Então, é muito triste. Então, aqui nós temos a água poluída pode causar problemas de saúde para as pessoas que a ingerirem ou ao entrar em contato com ela. Alguns desses problemas são dores de barriga, vômito, diarreia e intoxicações. A água poluída pode prejudicar e até matar animais que vivem nelas. Outros animais que vivem próximo à água poluída também são prejudicados, pois podem se contaminar ao beber essa água. Continuando a nossa leitura na página 195. Se a água utilizada para irrigar plantações estiver poluída, pode contaminar os alimentos que entrarem em contato com ela e os animais que consumirem esses alimentos. Então, a irrigação, nós vimos esse conteúdo. Imagina se a água que está irrigando as plantações estiver contaminada e você depois for lá na sua horta e colher. Você não vai passar bem, você vai passar muito mal, pode ficar até intoxicado. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Quando nós formos tomar água, ela tem que ser filtrada ou fervida, porque ela não pode ser tirada diretamente de um poço e tomar, porque ali com certeza vai ter vários componentes que podem te dar uma diarreia ou alguma coisa pior. Escassez de água. Estima-se que toda a água existente na Terra, menos de 1% dela, encontra-se nos rios, lagos e nos lençóis subterrâneos, de onde obtemos a água que utilizamos em nosso cotidiano. Além disso, a água dessas fontes deve passar por tratamento antes de chegar às nossas residências. Esse tratamento tem custo elevado e se torna ainda mais caro quando a água tem muitas impurezas e poluentes. Assim, podemos perceber que devemos cuidar da água de nosso planeta para prevenir a escassez. Evitar o desperdício e combater a poluição das águas são alguns dos cuidados que devemos ter diariamente. Aqui é uma estação de tratamento de água, como a tia falou, a gente não pode pegar direto e tomar. Então, passa por todo um processo de tratamento até chegar nas nossas casas, onde a gente abre a torneira ou o filtro e tem uma água purificada para a gente não passar mal. Essas perguntinhas da letra A e da letra B, vocês não precisam responder não, tá? Isso aqui nós faríamos em sala, a gente ia conversar sobre isso. Então, aí é só para vocês entenderem um pouquinho sobre a estação de tratamento de água. Então, por hoje, essa foi a nossa aula, tá, turma? E assim, hoje nós tivemos poucas atividades, né? Nós tivemos até a número 4. O que eu quero que vocês façam em casa? Eu quero que vocês pensem quais são os cuidados que nós devemos ter com a água para que ela não fique poluída e para que ela não acabe, principalmente que ela não acabe.
Nas nossas casas, nós podemos mudar algumas atitudes nossas. Podemos deixar a torneira aberta o tempo todo sem utilizar? Podemos tomar banhos demorados? Então, vocês vão pensar, porque na semana que vem nós vamos falar sobre os cuidados com a água. Então, se vocês pensarem direitinho, vai ajudar nas atividades da semana que vem, tá bom? Então, por hoje é só. Façam a leitura direitinho, façam as 4 questões. Quem for acabando, manda o ok para a tia, tá bem? E amanhã nós vamos dar continuidade com a nossa matéria de história. Beijo, beijo, até amanhã.